E aí, abençoados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesse final de tarde eu estava estudando aqui, refletindo um pouquinho na palavra do Senhor. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 1. O Espírito Santo me direcionou para estar compartilhando esse vídeo contigo. 12:1 diz assim: Ora, naquele tempo o rei Herodes estendeu suas mãos para maltratar alguns da igreja. E matou Tiago, irmão de João, a espada. E ele, vendo que isso agradara aos judeus, prosseguiu também e tomou a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. E, havendo prendido ele, o colocou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Portanto, Pedro era guardado, em outras versões pode ter aí, Pedro estava detido na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Só esses 5 versículos aí. Diante dessa passagem aqui, que a gente leu aqui, desses 5 versículos, eu quero estar te fazendo uma pergunta. Com que intensidade você tem orado ao Senhor? Se a gente contextualizar e tentar trazer um pouquinho para a nossa realidade, a gente entendendo aqui a história, o que estava acontecendo, você vai ver que o momento era difícil e estava tendencioso a ficar mais difícil. Diz que ele estava numa perseguição tremenda. Matou Tiago, a espada, depois prendeu Pedro. Ou seja, na nossa linguagem aqui, estava tocando terror. E aqui a ação, a atitude da igreja, diante dessa situação, num momento onde estava ruim e tendencioso a piorar, a igreja, ela nos ensina, que ela diz, aqui diz no 5, que eles oravam sem cessar pela vida dele. Orava sem cessar a Deus. Gente, eu quero estar trazendo isso como reflexão. Se o momento está difícil na tua vida e está tendencioso a ficar mais difícil, a gente tem que correr mais, orar mais, buscar mais intimidade com Deus. Era isso que a igreja estava fazendo. Havia uma perseguição, estavam tocando terror aqui, Herodes. Então, diante dessa situação, eles perseveravam em oração. Em 1 Tessalonicenses 5:17 diz que nós devemos orar sem cessar. E aí, quando você vê o resultado, né, para a gente finalizar aqui essa reflexão, quando a gente vê o resultado, lá no 12:22, diz o seguinte, que o povo gritava dizendo: esta é a voz de um Deus. Aí você vai ver que tem um Deus, esse Deus está em minúsculo. Eles se confundiram um pouco, ele confundiu um pouco a vida do povo, né, se colocando nessa condição, e não de um homem. E aí sabe o que aconteceu? No 23 diz assim: imediatamente um anjo do Senhor feriu, porque ele não deu glória a Deus, aí Deus maiúsculo aí, e ele foi comido pelos vermes e rendeu o espírito. No início estava numa perseguição tremenda aos homens de Deus, matou um, prendeu outro, estava naquele momento, e aí no final o que aconteceu? Foi morto. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Ele estava tentando enganar o povo, mas aí veio um anjo e feriu mortalmente ele. E aí você vai ver mais na frente que Pedro foi solto. A oração é capaz de mudar, de transformar. O que a gente tem que fazer diante das situações difíceis que a gente possa estar vivendo, e se for tendencioso a piorar, perseverar em oração. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e esteja reacendendo a chama e a vontade de orar. Forte abraço. Tamo junto.